Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso treinamento de Git e GitHub. Então, a gente falou no vídeo anterior sobre branches e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre pull request. Calma que o nome é um pouco assustador, mas não é nada muito complicado de se entender o pull request. A gente também vai ouvir muito falar sobre PR, tá? Então, PR e pull request são a mesma coisa. Então, já deixe seu like, se inscreve no canal e ative os sininhos para receber mais notificações de vídeos como esse aqui do nosso canal. Então, aqui a gente vai falar algumas partes de por que a gente precisa utilizar o pull request, quais são as boas práticas de utilizar pull request, e aqui a gente trouxe o princípio básico de pull request. Então a gente faz definição de um pull request, processo de um pull request e a vantagem de se utilizar o pull request. Aqui, definições de pull request. Então a gente vai fazer solicitações de integração, de mudança de uma branch em outra. Então, o que significa isso? A gente tem lá a branch principal, que é o nosso código funcionando em produção. E a gente tem algumas outras branches, por exemplo, feature ou bug fix, algumas outras branches que a gente está desenvolvendo algo e não atrapalha nada na nossa main, que é a nossa principal. Então, o request serve para passar o código da nossa branch que a gente está desenvolvendo para a principal. Então, a gente também utiliza como ferramenta colaborativa para revisão de código. O que significa isso? Que uma pessoa faz o pull request e a gente utiliza o code review, que a gente chama, né? Que outro desenvolvedor, outra pessoa vai analisar o que foi feito e vai aprovar esse pull request. Qual é o processo do nosso pull request, né? Então a gente cria o pull request após terminar as nossas alterações. Então, o pull request só é feito quando a gente já testou tudo, está tudo funcionando e a gente vai mesclar com a nossa branch principal, com a branch do código que está em produção. Depois a gente faz a criação do pull request, faz a revisão do código, né? Outro desenvolvedor ou um tech lead ou coordenador dá uma olhada no que foi feito, aprova esse pull request e faz a fusão das duas branches, pegando a branch feature ou bug e atualizando a nossa branch principal, a nossa branch main ou master. E aqui um pouco das vantagens de se utilizar o pull request. Melhora a qualidade do código, por quê? Porque a gente tem uma revisão, mais de uma pessoa olhando aquele código, analisando, pensando se aquela estratégia, aquele código está de acordo com a solicitação. E documento histórico de mudança. Então a gente tem todo o histórico de que foi alterado naquela aplicação. Alguns elementos fundamentais do pull request. Para a gente saber como que o pull request funciona. Então a gente pega o que está na origem, né? Quem que é a origem? A branch que tem as alterações e para onde a gente vai mandar essas alterações. Então aqui são origem e destino. Então o pull request indica qual a branch de origem será integrada à branch de destino. Um exemplo é a nossa branch feature para main. Falando um pouco sobre revisão de código, então a gente consegue colocar comentário e sugestão para garantir uma boa qualidade. Então a gente consegue lá no campo de comentário do GitHub, a gente consegue colocar o que a gente está reprovando aquele pull request ou falando alguma melhoria para ser feita naquele código. E também possibilita fazer testes automatizados utilizando CI, que é o Continuous Integration ou integração contínua, tá? Aprovação e merge. Então, somente após a aprovação a gente tem a mesclagem do código. Somente depois que foi analisado aquele pull request que aquele código é atualizado
na nossa branch principal. A gente pode fazer esse merge automático ou manual. A gente vai fazer o exemplo manual aqui. Então aqui a gente tem aonde a gente aplica essas práticas de pull request. Então a gente tem colaboração de equipe, controle de qualidade e integração contínua. Na parte de colaboração de equipe, né, por que a gente aplica esse pull request? Então a gente facilita o trabalho coletivo com revisão sistêmica e ajuda a comunicação entre os desenvolvedores, porque uma pessoa faz e a outra analisa o código, mais de uma pessoa está sabendo sobre aquele código. Controle de qualidade, então o pull request permite inspeção e garante que os padrões de código sejam seguidos. O que é isso? Então, se um desenvolvedor desenvolveu algo muito rápido, não quis utilizar os padrões que a empresa segue, com a revisão a gente consegue pegar isso e ajustar. Na parte de integração contínua, a gente consegue integrar ferramentas que testam o código automaticamente antes de fazer o merge. A gente consegue, por exemplo, colocar um SonarQube no nosso Continuous Integration, que ele vai analisar o nosso código para ver se existe algum code smell ou alguma coisa nesse sentido. Então, depois que a gente passou por essas etapas, agora a gente vai fazer a parte do exemplo prático. No nosso último vídeo, a gente tinha o nosso arquivo, projeto TXT. A gente tem duas branches, a master e a feature. Então, a gente fez a alteração no vídeo anterior na branch feature. Se a gente abrir o arquivo, a gente tem uma alteração, a gente tem um texto diferente do que a gente tem na nossa branch master ou na branch main, dependendo como você criou aí no seu projeto. Vamos mostrar aqui, né? Então, na feature a gente tem um texto e aqui na master a gente tem um outro texto no nosso arquivo de projeto. Agora a gente vai ver como a gente cria um pull request, comenta no pull request, aprova e mescla essas branches. Como que a gente faz isso aqui no nosso GitHub? No menu superior, a gente vem aqui, ó, pull requests, no botãozinho novo pull request. Aqui a gente vai comparar as mudanças. Então aqui é onde a gente fala de qual branch vai para qual branch, né? Então, se a gente reparar aqui na setinha do nosso GitHub, eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil a visualização. Aqui a gente está falando, olha, vai sair dessa branch e vem para essa branch. Então, quem tem a origem é da direita para a esquerda, a origem e o destino. Quem é a nossa origem? Quem tem o código atualizado? Então aqui a gente vai selecionar a feature cadastro. Quando a gente seleciona a feature cadastro, o que vai acontecer? Aqui no GitHub vai colocar o que foi alterado, né? Então aqui na linha vermelha o código que tem na main ou na master, e o verdinho é o que tem na nossa feature que a gente quer mesclar. Aqui a gente vai criar o pull request, clicar no botão Create Pull Request. Aqui a gente vai adicionar um título. Então, aqui a gente pode colocar alterando o arquivo ou pode colocar algum texto que você queira colocar. E alguma descrição. Aqui a gente pode colocar o que foi alterado. Então, alteramos o texto do arquivo projeto.txt. Aqui a gente vai clicar no Create Pull Request. Então aqui foi verificado, não existe nenhum conflito. O que significa que não existe conflito? A gente não editou a mesma linha do arquivo nas branches. Então, por exemplo, se alguém tivesse alterado a linha da branch master com a mesma linha
da branch feature, quando a gente fosse fazer essa mesclagem, a gente ia receber uma mensagem falando que existe um conflito nessa mesclagem. Então, no nosso caso, a gente não teve, né? Aqui a gente pode adicionar algum comentário, se a gente quiser colocar algum comentário, ou o revisor do pull request pode colocar esse comentário. Aqui nas nossas abas aqui em cima, a gente tem os commits e os arquivos que foram alterados. Então aqui a gente tem nossos arquivos como estava e o que vai receber de alteração. Em Conversation é onde a gente aprova ou a gente coloca os comentários. Então aqui a gente pode colocar um comentário, aprovado, código muito bem escrito. E aqui a gente vai clicar em Merge o request e confirmar o merge. Muito bem, aqui ele vai dar uma resposta falando que foi mergeado com sucesso. Agora a gente vai abrir o nosso code e a gente vai lá na nossa branch master e vai abrir o arquivo para ver se realmente ele recebeu aquele texto, alterado o arquivo branches e pull request. Aqui a gente vê que o que estava na branch feature veio para a branch main ou master, né? A gente abrir agora a branch feature, a gente vai reparar que o arquivo projeto está igual ao da master. Abrindo aqui, os textos estão iguais. Então significa que as duas branches estão mescladas, estão com o mesmo arquivo ou com o mesmo código quando a gente estiver desenvolvendo aplicações. Então, esse vídeo era para falar um pouco mais sobre o pull request. Espero que você tenha conseguido seguir todos os vídeos da nossa playlist e que tenha conseguido fazer todos os comandos que a gente fez nessas 4 aulas, nesses 4 vídeos aqui no nosso canal. E, se possível, deixa seu like, inscreve no canal e ative os sininhos para receber mais vídeos como esse. E aqui nos comentários tem um link fixado que é da nossa comunidade. Se você achar que faz sentido entrar na nossa comunidade de desenvolvimento, pode clicar no link fixado aqui. E também temos um outro link que é o meu site, onde eu disponibilizo alguns e-books gratuitamente para você estudar um pouco mais sobre desenvolvimento. Lá a gente tem desenvolvimento Node, HTML, CSS e JavaScript. Então espero que você tenha gostado dessa playlist e te espero nos próximos vídeos. Até mais, um abraço.